talvez não fosse possível fazer uma ligação de causa e efeito entre esses dois elementos, quer dizer, um período de repressão e a necessidade de abertura da informação. Mas, de fato, tudo começou, quer dizer, essa modernidade ligada ao Arquivo do Estado de São Paulo, ela foi pensada nesse período, foi pensada no período da ditadura. E quem foi o primeiro agente dessa, digamos, modernização do arquivo foi o Francisco de Assis Barbosa, que tinha sido convidado pelo secretário de Estado da Cultura, que era o José Mindlin, para assumir o Arquivo do Estado. Nessa ocasião, nós estávamos em plena ditadura, houve a morte do Herzog, em outubro de 75, e o próprio secretário foi demissionário em função desse trágico evento. Mas, antes de sair, ele pediu para o Chico Barbosa, como ele era conhecido, que não deixasse o arquivo. Então, ele fez um pedido assim especial. Ele percebeu, durante esse curto período da sua gestão, das carências todas do arquivo, num prédio alugado, sem condições de recolher documentos, enfim. Toda a precariedade existente nessa repartição do arquivo dentro da Secretaria de Cultura chamou a atenção do Mindlin e ele recomendou especialmente ao Chico Barbosa, que tinha vindo do Rio de Janeiro, especialmente para fazer parte desse staff da Secretaria de Cultura, que ficasse. Então, a permanência do Chico Barbosa e todo o empenho que ele fez para melhorar as condições do arquivo é que o levaram a convidar pessoas que pudessem, então, acompanhá-lo nessa iniciativa, que pensassem nas soluções possíveis para o Arquivo do Estado e, enfim, ele começou a reunir esse grupo e, assim que o governo, né, tomou ciência, né, do relatório que ele produziu a propósito da situação do arquivo, houve então algumas tentativas de resolver a situação. O professor Viter foi convidado em seguida para ser o diretor do arquivo. O Chico Barbosa fica, acho que praticamente 2 anos aqui, né, a tempo de fazer um relatório circunstanciado dessas condições precárias. E o Viter, que o substitui, acaba sendo investido das mesmas funções, né? Ele teria que também dar cabo dessa missão de modernizar o arquivo e de resolver esses problemas crônicos. Então, a partir de 77, na gestão do José Sebastião Viter, recentemente falecido, é que se criam as condições reais para a gente, enfim, pensar nos problemas do arquivo. Ele convida um grande especialista francês, o Michel Duchesne, né, que vem para o Brasil em 78 e faz uma série de observações importantíssimas, não só a propósito do Arquivo do Estado, mas também do Arquivo Nacional. Ele deixou algumas recomendações. Nós tínhamos a noção, eu fui chamada também nessa altura para colaborar, confesso que sabia pouco de arquivo, foi quando eu passei a me interessar pela área e buscar, junto com essa mesma equipe, as possíveis soluções, né, os possíveis encaminhamentos para resolver os problemas, né. O Michel Duchesne, ele ficou, de certo modo, impactado com uma certa disponibilidade nossa no Brasil de encarar a gestão de documentos, que era algo um pouco estranho para os profissionais da área na Europa, né? Essa concepção de que nós temos que cuidar dos arquivos desde o momento que os documentos nascem, né? E que isso é um processo contínuo e que não sofre grandes rupturas, né? E isso é uma coisa nova, também era nova para os europeus, mas era algo que se praticava, de certo modo, no Brasil, porque nós tínhamos tido uma certa influência do Schellenberg. Ele esteve no Brasil no começo dos anos 60. Ele publica no Brasil, antes de qualquer outro país do mundo, uma tradução
do seu livro sobre arquivos modernos. Então, nós tínhamos leituras e profissionais voltados para a gestão de documentos, mas isso, de certo modo, não era uma prática dos arquivos públicos. Os arquivos públicos estavam apenas reduzidos à documentação histórica, à documentação antiga, não havia recolhimento. E eu tenho até algumas hipóteses sobre essa situação, por que acontece isso, né? Se a gente olhar para trás, a gente percebe que no Império os arquivos públicos recebem regularmente a documentação acumulada pelos governos. Então, o crescimento da máquina administrativa, de certo modo, acabou por levar, no período republicano, a compreensão de que aquilo que é o exercício fíndo, aquele período, né, que não se repete mais porque é um período que a República extinguiu, né? Então o Império, aquilo não vigora mais, então nós tínhamos que criar um arquivo ou instituir algo que separasse essa documentação de um novo período, que é o republicano, né, um novo governo, que nada tem a ver, né, na opinião das pessoas, com o período anterior, enfim, há uma quebra num sistema de continuidade que sempre existiu entre aquilo que os governos produziram e aquilo que ficou acumulado nos seus arquivos, né? Então, a instituição da figura da cultura foi, de certo modo, prejudicial aos arquivos. Quer dizer, de repente, os documentos não servem à administração, mas servem à cultura. Então, essa dicotomia que sempre foi evocada nas nossas falas e até na justificativa das nossas leis, eu não sei até que ponto hoje, avaliando à distância, elas são pertinentes. Acho que essa duplicidade sempre foi algo difícil de resolver, como se nós estivéssemos em dois mundos, né? O mundo dos documentos históricos e o mundo da gestão, como se eles fossem quase que incompatíveis. Quer dizer, pensar num fluxo contínuo entre o produtor e o seu depositário final, né, o depositário final dessa documentação, era algo que estava presente nas nossas leituras, mas a prática real disso no âmbito dos arquivos públicos era algo desconhecido, algo difícil de fazer. Então, acho que o sistema nasce dessas discussões que nós fizemos para resolver em grande parte esse dilema. Nós sabíamos que grande parte da documentação acumulada pelos órgãos do governo sequer existia mais, porque ela tinha ficado nas secretarias, ela vai se acumulando sem nenhum cuidado especial, e à medida que os espaços vão ficando exíguos, essa documentação é empurrada cada vez para mais longe e até o seu próprio desaparecimento. Então, nós sabíamos também disso, que a memória da administração pública apresentaria uma lacuna imensa se nós fôssemos recolher esses documentos naquela altura, né? Era impossível que houvesse, em relação à República, a mesma continuidade que nós tivemos no período colonial e no período do Império, quando essa administração era mais simples e os arquivos ficavam dentro do órgão em que se concentravam também essas unidades de governo. Com exceção, talvez, no caso de São Paulo, da Tesouraria Provincial, que sempre ocupou um prédio separado, todas as outras funções, que eram funções do próprio presidente da província, se exerciam num mesmo lugar, né, também, num mesmo espaço físico. Era uma administração que não tinha assumido ainda a complexidade que tem hoje, né, com os seus representantes espalhados em todo o território do Estado. Então, o arquivo, na verdade, era o arquivo da Secretaria de Governo da província e ali estavam os documentos acumulados no desempenho dessas atribuições todas, né, que ainda não tinham se formalizado em torno de secretarias e de órgãos, né, com uma estrutura mais abrangente. A República, ela então, além de ter promovido esse rompimento, ela vai naturalmente criar especialidades que vão funcionar em prédios diferentes. Quer dizer, essa noção
esse depósito natural dos documentos perde essa condição, essa proximidade que havia, né, entre os órgãos e o arquivo, provocando até um certo estranhamento. Quer dizer, os documentos são instituídos na República como se eles fossem históricos, estabelece-se uma data para isso, e cria-se aí uma espécie de intervalo, né, entre aquilo que era considerado histórico e o que seria corrente e, portanto, não mereceria os nossos cuidados. Então, a ideia de um sistema de arquivos, ela nasce exatamente para corrigir uma espécie de distorção mesmo que havia entre esse recolhimento e esse cuidado que nós deveríamos ter com a documentação gerada pelo governo. Então, quando a gente fala em sistema hoje, e na época também essa ideia ela surgiu também no Arquivo Nacional, surgiu em outros estados, foi exatamente como um elemento corretivo dentro da administração que fazia com que os arquivos estaduais, quase que todos muito mal localizados, né, dentro das estruturas republicanas, eles estavam ligados ou à educação ou à Secretaria do Interior, e a maioria dentro dessa novidade que foi as Secretarias de Cultura, né, uma área que nem existia antes, e sem nenhum prestígio dentro deste quadro administrativo de governo, né? Então, o Arquivo do Estado, relegado a uma posição inferior dentro de uma secretaria considerada também pouco importante, né, como foram todas as secretarias de cultura até hoje, não dava aos arquivos nenhuma força, né, que eles pudessem exercer em relação à racionalização da produção documental, à avaliação dos documentos, ao encaminhamento desses documentos para os depósitos finais. Bem, então, era uma ferramenta de correção. Hoje, muitos arquivos são criados no interior e eles deverão ter esses mecanismos embutidos na própria lei. Não é preciso ter uma lei de sistema de arquivos paralela à de criação da instituição arquivística, como até em alguns lugares foi praticado, porque o sistema nada mais é do que uma forma de dar ao Arquivo do Estado um poder que, de fato, ele não tem na sua posição, né, dentro de uma secretaria pouco importante. Sendo ele, então, responsável por esta atividade, né, de racionalização, ele tem que ter algum mecanismo institucional que lhe dê esta condição de falar, né, de igual para igual com todos, né? Exigir, por exemplo, que as secretarias todas cumpram determinadas funções, né, ligadas ao sistema de arquivos. Então, eu vejo o sistema até hoje como esse mecanismo. É claro que dentro da nossa área arquivística, muitas vezes o sistema foi colocado como se fosse algo autoritário, porque nasce nessa época. Eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo por que os sistemas são à direita da arquivologia e a rede seria à esquerda, digamos. Quer dizer, eu não vejo, não acho que esses mecanismos mereçam essa politização que muitas vezes as pessoas atribuem aos conceitos. Então, vejo um mecanismo que pode ser aplicado em qualquer período, né? Ele não tem essa conotação que por vezes se viu, né, nas falas de algumas pessoas na área arquivística. Acho que ele foi necessário e deve ser necessário sempre que não houver esse recolhimento. Acho que foi um período assim excepcional dentro dessa trajetória toda, porque nós pudemos discutir amplamente essa questão com pessoas gabaritadas para isso, né? Então, acho que essa comissão procurou ter representantes de várias áreas, né?
trouxe do Rio de Janeiro o José Honório Rodrigues, que também sempre teve um papel importantíssimo nessa área documental. Até há pouco tempo eu fiquei sabendo que o Paulo Elian dos Santos, que é um arquivista e trabalha na Fiocruz, foi encarregado de fazer uma espécie de histórico, né, do papel que o José Honório Rodrigues teve em relação ao Arquivo Nacional, né. Ele também querendo dotar o arquivo dessa modernidade que nós quisemos fazer. Ele foi chamado, ele participava também dessas reuniões. E o governo do Montoro deu um apoio excepcional a esse grupo e criou esse sistema. Então, em 84, quando sai o decreto de criação do sistema, ele já vem com todos os requisitos que tinham sido discutidos amplamente nessas comissões. Nada disso ficou de fora, quer dizer, houve um trabalho conjunto com o jurídico também do governo, e isso, então, foi objeto de um ato normativo forte. Nós tínhamos agora, diante de nós, a tarefa de fazer cumprir esse decreto, fazer acontecer essas disposições. Então, nós podemos dizer que foi assim, um ato de grande impacto até em relação a outros estados. Era uma coisa que se falava muito, mas também ninguém sabia exatamente como fazer. O modelo de implementação do arquivo, ele já tinha alguns antecedentes que nós não queríamos reproduzir. Sabíamos da dificuldade de fazer algo que, que escolheram alguma secretaria, implantar e depois imaginar que por osmose as demais fariam a mesma coisa. Isso já tinha sido tentado no Arquivo Nacional, né? Foi a única tentativa que o Arquivo Nacional, na verdade, fez para poder implantar um Sistema Nacional de Arquivos. Cedo perceberam que era uma tarefa imensa e gigantesca, né? Então foi preferível transformar esta cabeça do sistema num órgão normatizador do que, na verdade, num órgão que pudesse disciplinar, né, a documentação e recolher, né, ao Arquivo Nacional a documentação do governo federal. E eu acho que o impacto da lei foi grande. Nós começamos em seguida a fazer essa implementação e adotamos uma metodologia que depois foi teve continuidade na segunda fase, né, que é de ter uma visão, uma participação, enfim, dos órgãos envolvidos, né, de fazer ao mesmo tempo com que todos, né, num mesmo diapasão, conseguissem levantar a sua produção documental, propor temporalidades para séries, formar comissões de avaliação permanentes nos órgãos da administração direta, pelo menos, né, naquela fase, e fazer também um amplo diagnóstico da situação em que estavam os arquivos. Então, nós iniciamos esse trabalho. Ele foi o tempo todo pautado pela ideia de que nós deveríamos fazer acontecer isso num espectro de amplidão muito significativo, quer dizer, não era um modelo para depois se espalhar para os demais, né? Foi sempre uma filosofia quase de implantação que se estabeleceu naquela época, com todo o apoio do governo. Quer dizer, nós continuávamos a ser uma simples divisão de uma secretaria sem importância nenhuma e conseguimos falar com todas as secretarias, implantar, né, formar comissões, dar cursos, enfim, foi uma movimentação muito grande na época e conseguimos alguns resultados. Quer dizer, o primeiro deles foi o diagnóstico. Ele foi uma publicação feita ainda numa época que não tinha nem computador, né? Nós tabulávamos os dados e conseguimos publicar esse diagnóstico. É uma coisa modesta, mas na verdade não havia quase nada semelhante no Brasil. Em seguida, esse nosso trabalho, Brasília publica também um diagnóstico. Ele teve, se nós fôssemos pesquisar as iniciativas de outros estados a partir da nossa,
acho que nós teríamos uma surpresa muito grande, porque é difícil falar sobre isso agora, porque eu não tenho na cabeça esses dados, mas eu tenho quase certeza de que houve um eco assim muito grande, né, dessa nossa desse diagnóstico, dessas iniciativas todas, né? E vários estados também iniciaram esse mesmo processo dentro quase que desta mesma metodologia. Claro que todos nós que iniciamos o trabalho nessa época ficamos frustrados porque a continuidade dele não foi possível manter, né? As mudanças de governo e essas alterações de escalões, né, fizeram com que o trabalho se interrompesse e pudesse ser retomado bem depois, né? Mas com outras características, com muitas condições também de enfrentamento dessas dificuldades naturais. Mas foi um período assim de gestação de coisas muito importantes. Acho que a área de arquivologia, essa área tão pobre no Brasil, eu diria hoje, né, ela se enriqueceu porque nós conseguimos, com esse projeto, unir um pouco daquilo que nós sabíamos pela teoria a uma prática com consequências importantes, né, que engendrava, inclusive, reflexões contínuas também sobre aquilo que nós auferíamos na literatura da área. Então, houve sempre, em São Paulo, apesar de nós não termos cursos de arquivo nos mesmos moldes, pelo menos, em que outros estados fizeram nas suas universidades, curso de graduação, nós sempre tivemos uma reflexão contínua em torno dos arquivos, né? E isso fez com que também todos os subprodutos das iniciativas tomadas fossem alvo de discussão, fora daqui também, né? Que fossem também servir não digo de modelo, mas de referência para aqueles que também sentiam a necessidade de fazer algo nessa linha. Então, acho que até hoje, né, se a gente pudesse caracterizar o que tem de importante na área, acontecendo de importante na área dos arquivos, eu diria que é o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Quer dizer, ele continua sendo observado por todos, ele é uma referência para todos os alunos dos cursos, os professores dos cursos de arquivologia, os gestores dos arquivos públicos, municipais e estaduais. Então, acho que esse nosso trabalho, que teve essas duas fases e que foi feito sempre com tantas idas e vindas e dificuldades, ele acho que valeu a pena, porque nós temos realmente podemos dizer que somos um foco de atenção e um foco de essa modernidade que se almejou numa determinada época, ela continua presente. Eu acho que nós sempre questionamos as coisas que vieram de fora e que tentaram se impor às nossas práticas, exatamente porque nós pusemos a mão na massa, né? A verdade é essa, né? Acho que é um trabalho gigantesco, né, esse de implantar um sistema de arquivos, e nós não tivemos medo de fazer esse trabalho. Acho que o grande diferencial de São Paulo, se nós olhássemos hoje para... Claro que há outros núcleos estaduais que também se empenharam bastante nisso e conseguiram produzir tabelas de temporalidade, planos de classificação que são bem feitos, né, dentro de uma metodologia. Eu acho que o grande mérito nosso foi ter feito tudo isso, enfrentado essa coisa difícil com qualidade. Quer dizer, nós, o tempo todo nesse trabalho, nós nunca nos contentamos com recomendações vindas do CONARC, do governo federal, de qualquer coisa, nem dos conselhos internacionais de arquivo. Quer dizer, nós sempre questionamos normas que nos pareceram mal feitas, não corresponderam à nossa realidade, as normas que punham de lado os princípios da área arquivística.
Então nós sempre nos querendo acertar dentro da área, considerando inclusive, respeitando o caráter científico dessa área, nós procuramos fazer essas coisas acontecer aqui em São Paulo. Então, eu acho que valeu a pena, né, essa trajetória toda, e tenho, em relação ao futuro do SAESP, eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos uma tarefa enorme pela frente. Nenhum dos subprodutos do trabalho que nós temos feito ao longo desses anos pode ser questionado do ponto de vista conceitual, né? Claro que não somos a chave da verdade nessa área, mas eu acho que tudo foi feito com todo cuidado. Nós nunca misturamos, nunca confundimos espécie documental com assunto, nem com atividade, nem com função. Quer dizer, as discussões que nós fizemos foram todas no sentido de produzir algo que servisse ao governo e às gerações de pesquisadores, né, dentro de uma coerência muito grande, uma coerência metodológica muito grande. Acho que nisso é que está o mérito do trabalho que foi feito. Acho que a passagem do Arquivo do Estado para a Casa Civil foi um momento importantíssimo. Era uma velha reivindicação das pessoas que trabalharam no sistema que a posição do arquivo fosse de equidistância em relação aos outros órgãos com os quais ele teria que lidar. É claro que a função sistêmica corrige ou dá a possibilidade de nós termos um órgão central colocado em qualquer ponto da administração. Mas esta mudança para a Casa Civil foi fundamental porque ela também ocorre no momento em que os equipamentos da cultura se transformavam em organizações sociais, né? E nós fizemos uma discussão política nessa época a respeito da situação do arquivo. Quer dizer, o arquivo poderia ter essa condição, né? Poderia ser dirigido por um contrato de gestão. Nesse momento, quando nós estávamos praticamente na iminência de converter o arquivo também numa organização social administrada pela Associação de Amigos do Arquivo do Estado e coisas do gênero, houve uma mobilização bastante grande não só do pessoal ligado aos arquivos, mas também do pessoal da história, enfim, todos que estavam interessados nessa questão patrimonial do Estado, e fizemos um encaminhamento ao secretário de Cultura, que era o Dr. João Sayad na época, tanto a ANPU, Associação Nacional de História, quanto a Associação de Arquivistas de São Paulo, propondo que o arquivo não se transformasse numa OS. E fomos vitoriosos nessa empreitada, né? E acho que a mudança do arquivo para a Casa Civil teve consequências outras para o Arquivo do Estado, a criação de órgãos especializados na gestão de documentos. Quer dizer, aí é uma situação mais confortável, né, e mais direta que o arquivo passou a ter para poder exercer essa função de órgão central de um sistema de arquivos. Então, ele está numa posição, digamos, ideal, né? Como o Arquivo Nacional, né, deveria estar se tivesse continuado na Casa Civil, né, que era uma antiga luta, embora pertencer ao Ministério da Justiça não é a mesma coisa que pertencer a um Ministério de Cultura, né? São coisas de pesos diferentes. Mas, no caso do Arquivo Nacional, houve essa volta, né? Até com a aquiescência das pessoas que tinham lutado lutado em favor, pelo menos, da passagem do Arquivo Nacional para a Casa Civil, para esse ponto mais central, para que ele pudesse exercer, de fato, aquilo que o Estado de São Paulo vem exercendo há mais tempo, né? E com muito mais sucesso do que o órgão federal, né?
Então, nós temos um material publicado, temos um envolvimento dos agentes públicos, quer dizer, numa proporção absolutamente inédita, né, em relação a outras instâncias governamentais, municipais, estaduais, ou mesmo em termos de poderes, né, entre legislativo, judiciário e executivo. Quer dizer, nada se parece com esse sistema que nós conseguimos fazer em São Paulo, com uma mobilização muito grande, um envolvimento total dos agentes públicos e hoje com uma faceta que eu diria mais voltada para essa legislação de acesso à informação. Quer dizer, nós preparamos, no fundo, aqui em São Paulo, um terreno para algo que é de difícil implantação em qualquer outro lugar, porque as pessoas, não adianta nós termos uma lei feita à imagem e semelhança de outros países, né, que fizeram também leis de informação, se nós sequer sabemos, se as pessoas, né, dos órgãos todos não sabem nem que tipo de informação elas produzem, né, onde está, quer dizer, falar em informação sem falar em documento, falar em documento sem falar em arquivo, é algo bastante confuso, né? Quer dizer, então a lei não se aplica, não consegue ser aplicada exatamente porque nós não temos, na grande maioria dos órgãos públicos, uma real condição, né, de conhecer aquilo que se produz, né, da informação. Então, acho que nós demos esses passos todos, né, para que pudéssemos chegar naquilo que seria talvez o ideal, né, que nós tivéssemos um pleno domínio da informação contida, né, nos tipos documentais que nós produzimos, né, e, portanto, condição de informar as pessoas sobre aquilo que elas desejam, né. Então, são coisas parecidas e são próximas, mas elas têm um tipo de encaminhamento difícil, né? Eu acho que nós chegamos muito próximos disso, atuando nos protocolos, tentando normalizar, né, essa produção e diria também que no mundo que está prestes a se transformar num mundo totalmente digital, né, em que os meios eletrônicos vão prevalecer sobre o papel, se nós não tivermos uma noção muito clara, né, desta produção, do tipo de informação que circula e que é veiculado pelos órgãos no cumprimento das suas atribuições, se nós não considerarmos que tudo isso é arquivo, porque também existe um outro problema, né, que a pessoa acha que arquivo é só no mundo do papel, né? Então, no momento em que as informações circulam por meio eletrônico ou via internet, isso não é mais documento, né? Isso passa a ser assim uma outra coisa desmaterializada e não é mais documento. Então, é muito difícil disciplinar também, né, esse material no sentido de avaliá-lo, de guardá-lo. Quer dizer, ele pode não ocupar espaço, mas a avaliação não pode ser feita apenas sob essa alegação de que nós precisamos de espaço, como muitas vezes se falou também, né? Muitos teóricos na área de arquivos questionaram a avaliação na medida em que o argumento de que ela vai desobstruir as salas, né, dessa massa acumulada, ele não se sustenta, quer dizer, não é por isso que nós fazemos avaliação. Então, é preciso repensar a avaliação no sentido de preservar aquilo que é o mais representativo, aquilo que é representativo do governo é o mais representativo. Não existe esse fator de qualidade, né, do que é mais, do que é menos, mas as entidades têm que se fazer representar dentro do arquivo tal qual elas funcionaram, né? E aí, de uma forma... E para que essa avaliação ou esse material seja de fato representativo, ele tem que ser enfático, ele tem que estar
ele tem que ser enxugado das suas gorduras supérfluas e coisas assim, né? Então, até o conceito de avaliação, a partir dessas considerações, e sobretudo no mundo da internet, essas coisas ganham um sentido diferente e nós estamos atentos a isso também. Quer dizer, mais do que nunca, disciplinar a produção é algo que nos compete, porque naquele mundo que eu comecei a caracterizar, né, da década de 70, as pessoas não imaginavam a grande revolução que a informática provocaria no mundo dos arquivos, né? Não imaginavam e continuavam a aceitar que algumas pessoas cuidavam dos arquivos dos documentos antigos, outras cuidavam da gestão, né? E que esses mundos não precisariam necessariamente conversar, né? Eles poderiam sobreviver, como sobreviveram na Europa e em vários outros lugares. Nós tínhamos os históricos e a gestão, são profissionais diferentes. Hoje, esta relação, ela é absolutamente fundamental para nós, quer dizer, para que os documentos produzidos hoje sejam autênticos, nós que trabalhamos na ponta, né, nos arquivos, nós temos que dizer quais são os metadados necessários para que esses documentos façam prova das atividades que lhes deram origem, né? E, então, aquilo que era competência do OIM, então o OIM regulava como fazia os documentos, o arquivista ficava lá do outro lado, quem era da gestão cuidava de outras coisas. Hoje, esse caminho se encurtou. Quer dizer, hoje seria impensável nós mantermos essa separação de competências, quer dizer, nós temos que atuar na ponta, ou seja, a produção dos documentos é uma tarefa nossa. Por isso que a Luciana Durante fez muito sucesso quando falou que a diplomática, essa velha ciência, né, que surge no final do século XVII, ela ganhou uma atualidade total hoje, porque diante dos documentos eletrônicos, nós voltamos a nos interessar e a nos preocupar com a autenticidade, com o valor de prova que esses documentos podem ter, né? Então, para isso, eles têm que nascer de determinadas maneiras e temos que estabilizar esses documentos para que eles não sejam adulterados nesse percurso, né? Então, os problemas continuam a ser os mesmos, só que nós alargamos também agora, de uma vez por todas, essa nossa ingerência na fase da produção. Quer dizer, mesmo antes de nascer os documentos, nós tomamos contato com a racionalidade, né, que a administração tem que ter e atuamos nessa outra ponta, né, a ponta do nascimento dos documentos. Vocês me perguntam sobre o que poderia ser feito daqui para frente, né, o que nós teríamos como tarefa para os próximos 30 anos, já que nós estamos comemorando os 30 anos dessa primeira iniciativa de criar um sistema de arquivos. Eu diria que talvez o trabalho que nós tenhamos pela frente seja até maior do que aquele que nós considerávamos no início, porque esse mundo aparentemente desmaterializado, né, daquilo que não é mais visível a olho nu, né, que é o documento no suporte de papel, criou para nós também obrigações distintas, seja no plano da conservação, do acesso à informação, daquilo que nós víamos como coisas muito bem delimitadas, quer dizer, as idades do arquivo, o corrente, o intermediário, o permanente. Hoje, o direito à informação, ele vai para o corrente, né? Antes havia uma divisão, quer dizer, só o documento que está no permanente é que nós podemos considerar acessível ao público. Essa acessibilidade se ampliou de tal forma que mesmo esse modelo, né, de ciclo de vida dos documentos tem que ser revisto. Então, nós estamos num período de mudança, né, de revolução, diria eu, em relação a essa necessidade de estabilizar os documentos que nascem, né, hoje em bases de dados múltiplas e que compõem, cada qual a seu modo,
um documento que não existe, na verdade, estável e pronto, como nós assistíamos no mundo do papel, criar condições para esta permanência do documento em condições de ser lido e examinado por nós, da mesma maneira em que eles foram originados, é um desafio muito grande, é um desafio tecnológico e é um desafio conceitual também para nós, porque nós temos hoje bases interativas que compõem um documento que, para ser preservado, não pode mais admitir essa interatividade. É quase que a condição para que ele constitua prova em caráter permanente que nós tenhamos determinados procedimentos que jamais tínhamos imaginado antes. Quer dizer, a nossa área se enriqueceu com questões novas, sem abandonar os velhos princípios. Quer dizer, nós continuamos a pensar nos arquivos como documentos de prova, né? E nessa medida úteis à administração sempre e a pesquisa retrospectiva sempre. Quer dizer, essas funções não se alteraram. Não é porque o suporte não é papel que nós, hoje a ciência da informação, continuamos a ser a ciência dos documentos autênticos, né? Essa que é o foco principal do nosso trabalho. Então, acho que nos próximos 30 anos nós vamos ter todos esses problemas, né, para administrar, mas, de certo modo, com uma carga de experiência que, pelo menos, nos permite ter uma visão otimista. Acho que nós vamos dar conta do recado. É isso que eu queria dizer.